Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A gente estava procurando uma boa definição do que seria a palavra cristocentrismo, cristocêntrico, né? E a gente achou muito legal uma definição que a gente achou nesse dicionário aqui, ó, escrito pelo irmão Cláudio Ornor Corrêa de Andrade, editado pela CPAD. Dicionário teológico que a gente queria compartilhar com vocês, juntamente com uma reflexão que vai girar em torno da palavra, da definição do que é cristocêntrico, algo que é cristocêntrico, né? Na página 122, diz o seguinte: cristocêntrico, definição: sistema doutrinal que tem a Cristo, Jesus e sua doutrina como ponto central. Todos os dogmas realmente bíblicos e teologicamente ortodoxos advêm da cristologia, por ser o Senhor Jesus o autor e consumador da fé evangélica. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Né? Então, o que é o cristocentrismo? A linha de pensamento, o que é você ser cristocêntrico? É você ter Cristo e sua doutrina como a base de tudo que é concernente ao nosso pensamento, o teu pensamento, doutrina, reflexão bíblica, tudo. Jesus sendo o centro. Né? E a gente indo para a Bíblia, a gente vai estar encontrando uma coisa muito interessante lá no capítulo 18, versículo 20 do Evangelho de Mateus, que vai seguir esse pensamento. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, que diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio dele. Então, se a gente levar em consideração o fato de que ser cristocêntrico é você ser alguém que tem Cristo como a base, o centro de tudo no que é concernente o teu ensino, o teu pensamento, a tua fé, então nós podemos começar a trabalhar uma série de perguntas. E uma delas qual é? 3 que a gente já vai começar. Quando o culto não é cristocêntrico? Quando o culto deixa de ser cristocêntrico? A reunião, o culto, o momento de adoração, quando é que ele deixa de ser cristocêntrico? O culto deixa de ser cristocêntrico quando ele gira em torno do ser humano e suas necessidades. Né? É interessante que realmente Jesus Cristo ele teve todo um cuidado no que é concernente à questão das nossas necessidades como seres humanos. Você vai ver que nos evangelhos, quando as pessoas estavam passando por dificuldades, Jesus operou mais de um milagre trabalhando em cima da questão da necessidade do ser humano. Ou seja, as pessoas quando estavam com necessidades de se alimentar, Jesus operou, por exemplo, o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Mas nós não podemos fazer disso o centro de um culto. Nós temos que entender que o centro do culto ele não é as nossas necessidades, mas ele é sim Jesus Cristo. Ele tem que ser o ponto da nossa adoração. Porque quando o culto ele deixa de girar em torno da pessoa de Jesus Cristo e passa a girar inteiramente somente em torno das necessidades do ser humano, o culto deixa de ser cristocêntrico e passa a ser o quê? Antropocêntrico. Já não é mais Jesus, já não é mais Deus que está no centro das coisas, mas é o ser humano e as suas vontades. Né? E também, quando é que o culto deixa de ser cristocêntrico? O culto deixa de ser cristocêntrico quando Jesus deixa de ser o autor da nossa salvação. O culto deixa de ser o momento de adoração, da reunião cristã deixa de ser cristocêntrico, quando o quê? Quando a gente já deixa de anunciar Jesus como o autor de nossa salvação. Já são outras coisas. O culto vai deixar de ser cristocêntrico quando a gente começa a pregoar que já não é mais Jesus que salva, mas somos nós mesmos, os autores de nossa própria salvação. Quando outros mediadores, eles tomam o lugar de Jesus Cristo. Então o culto vai deixar de ser cristocêntrico. Vamos para o Evangelho de João. Vamos ver o que é que o Evangelho de João diz a respeito disso. Olha aí, ó, no que é concernente à questão da salvação. Quem é o autor e consumador de nossa salvação? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim, ó: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, a Bíblia ela vai ser cristocêntrica no sentido do quê? Da nossa salvação. A Bíblia vai apontar que só existe um que é capaz de prover a nossa salvação. Não são outros mediadores. E também não somos nós por intermédio dos nossos próprios esforços. Né? Mas a Bíblia diz que vai ser unicamente por aquilo que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário por mim e por você. Né? Então também quando é que o culto deixa de ser cristocêntrico? O culto deixa de ser cristocêntrico quando a palavra de Cristo já não tem mais importância, mas sim o que dizemos ou pensamos. Né? Então o culto também vai deixar de ser cristocêntrico quando a palavra de Jesus ela não vai mais ter importância, ela já não vai ser mais o centro do nosso pensamento, da nossa reflexão. Aí você me pergunta, será que a igreja ela foi cristocêntrica? Será que Jesus ensinou a igreja a ser cristocêntrica? Foi quando ele disse uma coisa, lá no Evangelho de Mateus capítulo 28,
o versículo 20, que vai dizer assim, ó. Evangelho de Mateus, capítulo 28, o versículo 20. Olha o que é que Jesus disse. Portanto, o versículo 19 e o versículo 20 do capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Olha aí, ó. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus passou para a igreja o quê? Uma ideia do que é ser uma igreja cristocêntrica, quando ele disse, olha, ensinem aquilo que eu ensinei. Transmitam aquilo que eu passei para vocês. Então, quando é que um culto e uma igreja deixa de ser cristocêntrica, no que é concernente ao ensino, é quando ela deixa de transmitir aquilo que Jesus passou em sua palavra, né? Então, ser cristocêntrico é isso. É você ser o quê? Alguém que tem Cristo como a base de tudo, no que é concernente ao teu pensamento, a tua base das tuas reflexões, das tuas pregações, né? E que Deus em Cristo continue abençoando as nossas vidas, né? Nos concedendo um final de semana abençoado, cheio da presença do nosso Deus. Amém.